Speak Prosodreit igual 90% Ivan, o terrível, o czar russo que mergulhou seu reino em terror. Você pode imaginar a loucura de um rei capaz de matar seus próprios filhos. Descubra a verdade por trás dessa história chocante. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Falamos sobre Ivan IV, o czar que o deixará sem fôlego. Um homem envolto em mistério, no lugo da lenda e na dura realidade. Era um gênio militar, um governante capaz de expandir o Império Russo como ninguém antes, ou era um tirano louco, um monstro que mergulhou seu povo em terror e sangue? A resposta, como você verá, é muito mais complexa do que você imagina, uma mistura de luz e escura que define seu legado até hoje. Sua ascensão ao trono aos 3 anos de idade já oferece uma ideia do ambiente turbulento que ele tinha que viver. A instabilidade política e as lutas do poder marcaram sua infância, forjando um caráter forte, mas também volátil. Imagine a pressão, a solidão, o peso de uma coroa muito grande para uma cabeça tão jovem. Como você imagina que tudo isso afetou seu desenvolvimento? À medida que crescia, Ivan IV tornou-se um brilhante líder militar, expandindo as fronteiras russas e enfrentando inimigos poderosos. Suas vitórias militares alimentavam sua ambição, mas também sua paranoia. Medo de traição, conspirações, tornou-se uma obsessão que a consumiria pouco a pouco. Pense no poder absoluto, na solidão do trono. Como você imagina que se sentiu? Imagine a Rússia do século XVI. Um vasto território, mesmo no processo de unificação. Moscou, seu centro nervoso, expandiu-se lentamente, mas com força imparável, absorvendo os diretores e consolidando seu poder. Foi um momento de guerras constantes, de lutas pelo controle de terras férteis e rotas comerciais, com um exército em movimento constante. O campesinato, a espinha dorsal da sociedade russa, viveu uma dura existência, marcada por servidão e pobreza. Muitos foram forçados a trabalhar a terra para os boiardos, a nobreza do proprietário da terra, sujeitos a um sistema feudal que os deixou algumas oportunidades para melhorar sua situação. A vida foi uma luta constante pela sobrevivência. A Igreja Ortodoxa Russa desempenhou um papel crucial na vida das pessoas, oferecendo não apenas um guia espiritual, mas também uma estrutura social vital. Os mosteiros eram centros de aprendizado e poder, influenciando a política e a cultura. Ícones religiosos, verdadeiras obras de arte, igrejas e casas adornadas, refletindo a profunda fé do povo. Mas esse vasto império, em plena formação, enfrentou ameaças externas constantes. Os tártaros da Crimeia, os suecos e os polos representavam riscos latentes, competindo pelo controle territorial e domínio político. A expansão da Rússia exigia uma força militar poderosa e uma liderança decisiva, qualidades que Ivan IV, em sua ascensão ao poder, pareciam possuir em abundância, embora seu reinado fosse marcado pela tragédia. Mas vamos voltar para Ivan. Ele nasceu em 1530, no meio das intrigas do Tribunal de Moscou. Sua infância foi marcada pela violência e instabilidade, testemunha das lutas do poder entre boiardos, a nobreza russa. Seu pai, Vasily III, morreu quando ele tinha apenas 3 anos, deixando o trono a uma criança vulnerável em um mar de ambições. Sua infância foi um inferno. A regência de sua mãe, Helena Grinskaya, tentou manter o controle, mas foi um reinado curto e turbulento, cheio de conspirações e assassinatos. Os boiardos lutaram pelo poder, usando o jovem Ivan como uma peça em seu jogo mortal. Imagine pressão, medo constante. Aos 8 anos, Ivan já era o grande príncipe de Moscou, mas na prática, ele estava à mercê dos boiardos. Ele sofreu constantes humilhações e ameaças. O poder real não estava em suas mãos, mas naqueles que o rodeiam, manipulando sua vida e seu futuro. A coroa, um peso muito grande para seus ombros pequenos. No entanto, à medida que cresceu, Ivan aprendeu as regras do jogo. Ele observou, analisou e estava forjando sua própria personalidade, uma mistura de inteligência, paranoia e uma sede de poder que o consumiu. Em sua juventude, o homem que se tornaria o terror da Rússia já estava em gesto. Mas a brutalidade de sua infância não definiu completamente Ivan. Aos 16 anos, casou-se com Anastasia Romanovna, uma mulher de beleza incomparável, pertencente a uma família influente, mas não tão poderosa, a ponto de ameaçar seu reinado. Anastasia veio de uma atmosfera mais estável e cultivada do que Ivan sabia, e sua influência sobre ele era imediata e profunda. Anastasia era conhecida por sua inteligência, sua bondade e devoção religiosa. Ao contrário das intrigas palacianas às quais ele estava acostumado, em Anastasia,
Ele encontrou calma e um contraponto à violência que o cercava. Sua influência foi sentida no tribunal, suavizando o caráter irascível do jovem czar e promovendo um período de relativa paz. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Durante seus anos juntos, Anastasia deu à luz vários filhos, fortalecendo ainda mais a ligação entre eles. Ela exerceu uma influência moderadora sobre o caráter de Ivan, ajudando-o a controlar seus violentos impulsos e governar com maior justiça. Sua presença era um bálsamo para sua alma atormentada, um oásis de paz em um reino convulsivo. Mas essa aparente calma quebrou em breve. Você verá como, após a morte de seu pai, Ivan herdou um imenso e complexo império, uma responsabilidade que, aos 16 anos, era esmagadora. A pressão da coroa, as intrigas palacianas e a constante ameaça de rebeliões tornaram-se um terreno fértil para sua instabilidade. Eles começaram a emergir suas mudanças repentinas de humor, passando da euforia para a raiva com uma velocidade aterrorizante. Um momento em que ele sorriu, no outro, seu rosto ficou sombrio e ameaçador. Suas explosões de fúria tornaram-se cada vez mais frequentes e imprevisíveis. Às vezes, eles estavam indo contra seus servos, a quem ele punia com crueldade cruel pelas menores ofensas. Outras vezes, suas explosões de raiva foram para membros da nobreza, gerando um clima constante do medo no tribunal. Era como se uma força sombria o dominasse, levando-o à violência sem nenhum controle. Sua mente, que parecia brilhante em determinados momentos, escurecida com uma facilidade alarmante. A paranoia se tornou outra de suas características mais preocupantes. Ele desconfiava de todos, mesmo de seus aliados mais próximos. Vi traidores em todos os lugares, conspirações em cada conversa. Essa desconfiança doentia o levou a tomar decisões impulsivas e cruéis, baseadas em suspeitas infundadas, semeando o terror em seu próprio reino. A instabilidade emocional de Ivan já era um segredo aberto, um presságio da violência que ainda estava por vir. A pressão foi imensa. Para controlar os boiardos, a nobreza russa, Ivan criou Oprishchina, uma força policial secreta e brutal. Imagine um exército particular, leal ao czar, com o poder de executar ninguém sem julgamento. Eles eram os Oprishchiki, vestidos de preto, com uma cabeça de cachorro e uma vassoura amarrada às suas assembleias, simbolizando sua missão de limpar o reino dos traidores e inimigos. Sua missão era eliminar qualquer um que considerasse uma ameaça, fosse uma boia poderosa, padres influentes ou mesmo camponeses que se queixaram. Não havia garantias, mesmo para a família czar. Você verá como Oprishchina semeou o terror por todo o reino, transformando a Rússia em um lugar onde a paranoia e a violência eram a norma. Oprishchina não era simplesmente uma força policial, era um instrumento de terror que Ivan costumava consolidar seu poder absoluto. Eles se apropriaram de terras e propriedades da nobreza, enriquecendo o czar e aumentando seu controle. Milhares foram executados, suas famílias desapropriadas, seus nomes excluídos da história. Observe como essa força incansável desestabilizou o império, deixando para trás um traço de morte e destruição. Esse poder aterrorizante eclodiu sobre Novgorod, uma cidade rica e orgulhosa que ousava desafiar Ivan. Lembre-se de que Oprishchina não era apenas uma força policial, era um instrumento de terror, capaz de aniquilar qualquer oposição. Os Oprishchiki, com seus cães negros e suas roupas sinistras, invadiram a cidade, semeando pânico nas ruas. A violência foi indiscriminada. Milhares de cidadãos foram mortos, suas casas queimadas. Imagine horror, o som das espadas, os gritos das vítimas, o cheiro de fumaça e morte. Novgorod, um símbolo da resistência russa, foi reduzido a cinzas, um exemplo brutal para qualquer outro que ousasse questionar o poder do czar. A queda de Novgorod foi um ponto de virada. A brutalidade de Oprishchina demonstrou a capacidade de Ivan de esmagar qualquer oposição, independentemente do tamanho ou importância. Para você, vendo isso à distância, é fácil entender o medo que a Rússia aprendeu durante esse período. Não nobre, sem cidade, parecia seguro. A morte de Anastasia, sua amada esposa, foi um golpe devastador para Ivan. Ela era sua âncora no meio da tempestade que era seu reinado, a única pessoa que parecia acalmar sua fúria. Lembre-se de como as crônicas o descreveram. Uma mulher bonita e inteligente e com uma influência moderadora no czar. Sua perda deixou um vácuo intransponível em sua psique já fraturada. Alguns historiadores apontam para envenenar, outros para uma doença. Seja qual for a causa, a morte de Anastasia marcou um ponto de virada na vida de Ivan. Sem sua influência, sua paranoia e crueldade foram exacerbadas.
dando lugar a uma espiral de violência e loucura que ousaria ainda mais seu reinado. Prosode de Speak. Speak, prosodireite igual 90% a perda de Anastasia, segundo muitos, foi o gatilho que desencadeou a pior parte da opricina. Você viu a brutalidade de suas ações, certo? Agora, sem a voz da razão pela qual sua esposa representava, Ivan mergulhou completamente em um mar de suspeitas, execuções e terror, transformando seu reinado em um pesadelo para seus súditos. Após o devastador golpe de morte de Anastasia, Ivan, o terrível homem, casou-se com Maria Temryukovna, uma princesa de Circassia. Ela era uma mulher jovem e bonita, mas sua influência no tribunal era mínima. Você verá como sua posição, ao contrário de Anastasia, não conseguiu apaziguar a crescente paranoia e a brutalidade do czar. Maria veio de uma família poderosa, mas sua influência política era limitada dentro da estrutura complexa da corte russa. Apesar de sua linhagem, ela não tinha o carisma ou a sabedoria política da Anastasia, e seu papel na vida de Ivan era amplamente limitado à mera formalidade de ser sua esposa. Seu casamento não conseguiu acalmar a tempestade dentro de Ivan. A falta de uma verdadeira influência política de Maria fez dela uma figura decorativa, incapaz de moderar o comportamento irregular e cada vez mais cruel do czar. Você entenderá que a presença dele não passava de um eco silencioso no palácio. Mas a felicidade com Maria era efêmera. Depois de vários anos de casamento, chegou o tão aguardado herdeiro, Ivan, uma criança que despertou esperanças de estabilidade no reino. Você pode imaginar a alegria inicial na corte, a celebração para o nascimento de um novo czar, um futuro herdeiro do trono de todos os russos. Mas a alegria, como tantas coisas na vida de Ivan, o terrível, acabou sendo fugaz. Anos depois, outro filho chegou, Dmitri. A chegada de um segundo herdeiro parecia consolidar a sucessão, oferecendo uma imagem de uma família real unida e forte. Mas a realidade era muito mais complexa, muito mais escura do que parecia a olho nu. A sombra da loucura de Ivan pairou sobre eles, no futuro do império. A chegada desses dois herdeiros, Ivan e Dmitri, não trouxe a paz esperada. Pelo contrário, ele semeou a semente de novas disputas e lutas de poder dentro do tribunal. Cada nascimento, cada evento relacionado a eles, tornou-se um novo capítulo na história da paranoia e a violência do reinado de Ivan, o terrível. O que aconteceria com essas crianças no futuro? A resposta, como você verá, foi terrível. Mas a alegria por Ivan foi rapidamente eclipsada pelas sombras da suspeita. Você sabe que o reinado de Ivan, o terrível, foi marcado pela violência e instabilidade. Nesse ambiente, qualquer murmúrio, qualquer olhar desviante, poderia ser interpretado como uma ameaça ao seu poder. A paranoia se tornou seu companheiro fiel, alimentando seus medos mais profundos. O tribunal tornou-se um campo de batalha invisível, onde cada nobre lutava para manter sua posição, tecendo alianças e conspirações. Ivan, sempre alerta, viu inimigos em todos os lugares. Até seus próprios parentes, seus confidentes mais próximos, foram vistos com desconfiança. A lealdade tornou-se um conceito difuso, substituído por suspeita e medo. Cada ação, cada palavra, foi meticulosamente analisada pelo monarca. Era uma mostra de lealdade genuína ou uma manobra para derrubá-la. A paranoia de Ivan consumiu, tornando-a cada vez mais cruel e imprevisível. A linha entre realidade e fantasia desapareceu, alimentando um ciclo de violência e desconfiança que varreria sua própria família. Nesse ambiente carregado de tensão, a relação entre Ivan, o terrível, e seu filho, também chamado de Ivan, foi irremediavelmente deteriorado. Você sabe que as disputas de poder eram constantes no tribunal russo. Mas, neste caso, a disputa familiar tornou-se mortal. Um conflito sobre sucessão ao trono, alimentado por intrigas palacianas, terminou em tragédia. Durante uma forte discussão, no meio de fúria e paranoia que o consumia, Ivan, o terrível, atingiu seu próprio filho na cabeça com o cetro de seu rei. O golpe foi brutal, fatal. O jovem Ivan caiu no chão, sem vida. A cena foi silenciada pelo horror das poucas testemunhas presentes. A morte de seu filho causou um profundo impacto no czar, embora a magnitude de seu remorso esteja sujeita a um debate histórico. Alguns historiadores apontam para um arrependimento genuíno subsequente. Outros, para uma indiferença fria. O que está claro é que esse ato marcou um ponto de virada, ainda mais sombrio, no reinado já sombrio de Ivan, o terrível. Mas a tragédia não parou por aí. Você já conhece a instabilidade da corte russa, certo? No meio daquele maelstrom assustador e suspeita, Maria Temryukovna,
A quinta esposa de Ivan ficou gravemente doente. Alguns dizem que foi envenenado, outros que a doença a consumia lentamente. A verdade é que sua morte, envolvida em mistério, deixou o czar ainda mais isolado, mergulhou em uma profunda tristeza e paranoia. Prosódia Speak. Speak Prosódia Rate igual 90% à perda de Maria, uma mulher que, apesar das circunstâncias, conseguiu ganhar uma certa confiança do czar. Marcou um ponto de virada. Sua morte aprofundou a lacuna entre Ivan e o resto do tribunal. A desconfiança se tornou seu principal aliado, enquanto a solidão se tornou sua prisão. Cada vez mais desconfiado, ele se afastou ainda mais do mundo exterior. A morte de Maria Temriukovna não era apenas uma tragédia pessoal, mas um símbolo do declínio da saúde mental de Ivan, o terrível. Sem sua esposa ao seu lado, sua paranoia aumentou exponencialmente. Suas ações imprevisíveis se tornaram ainda mais erráticas e violentas. Seu isolamento o levou a uma espiral de loucura da qual ele não podia mais escapar. Assim que o duelo passou por Maria Temriukovna, quando Ivan, em sua instabilidade emocional, já estava procurando uma nova esposa. Seu olhar posou em Maria Nagaia, uma jovem nobre de beleza cativante, mas sua escolha foi considerada, por muitos, uma união controversa. A nobreza russa murmurou: por que Maria Nagaia não pertencia à mesma elite que as esposas anteriores do czar? Você, assim como eles, perguntará: o que motivou essa decisão tão apressada e aparentemente inconveniente? Alguns historiadores apontam para uma estratégia política. Casar-se com Maria Nagaia pode fortalecer os laços com certas famílias nobres que já haviam ignorado anteriormente. Outros, no entanto, acreditam que o czar, em sua loucura, foi levado pelo charme de beleza e juventude de Maria. O casamento foi comemorado com um luxuoso da realeza russa, mas a atmosfera foi carregada de tensão, o presságio de uma nova batida de tragédia no ar. Você sabe que a corte russa era um lugar de intrigas, certo? A união, desde o início, foi marcada por desconfiança e violência latente. Ivan, sempre irascível e volátil, viu inimigos em todos os lugares, mesmo em sua própria esposa. A jovem Maria, ciente do perigo que a cercava, tentou navegar pelas águas turbulentas da corte czarista com cautela. Mas quanto tempo essa paz frágil pode durar? Você, que já conhece a história, sabe que a loucura do czar não conhece limites. E assim, após o casamento, chegou a hora que todos esperavam, o nascimento de Dmitri. Para Ivan, este herdeiro representou uma nova esperança, uma oportunidade de consolidar sua dinastia e deixar para trás a instabilidade que seus anos anteriores haviam marcado. A alegria inundou temporariamente o Kremlin, eclipse, pelo menos por um momento, as sombras do passado. A chegada de Dmitri foi recebida com celebrações luxuosas, embora a alegria fosse uma camada fina nas profundas inseguranças do czar. Essa paz duraria, Dmitri seria o herdeiro que traria estabilidade ao reino. As dúvidas corroeram a mente de Ivan, mesmo no meio das festividades. O pequeno Dmitri se tornou o centro das atenções, um símbolo de esperança para um povo cansado de violência e instabilidade. Mas a sombra da paranoia de Ivan ainda estava presente, projetando-se no futuro incerto do recém-nascido e do próprio reino. Mas a alegria para Dmitri foi efêmera. A paranoia de Ivan, alimentada por anos de conspirações e traições, o apreendeu. Ele viu inimigos em todos os lugares, mesmo entre seus próprios parentes. A constante ameaça ao seu poder o consumiu, transformando seu reinado em um pesadelo de suspeitas e execuções. Cada sussurro no tribunal, cada olhar oblíquo, foi interpretado como uma conspiração para derrubá-lo. Sua mente, uma vez brilhante, estava nublada de desconfiança. A imagem do herdeiro, Dmitri, em vez de ser uma fonte de conforto, tornou-se foco de seus medos. Ele também seria uma ameaça? O medo se tornou seu único conselheiro. Os expurgos se intensificaram, eliminando qualquer um que possa representar, mesmo remotamente, um perigo para o seu reinado. A atmosfera no tribunal estava sufocante, impregnada com um terror constante. Você podia sentir opressão, a incerteza que reinava nesse ambiente. Essa insegurança, essa profunda desconfiança nos outros, mas especialmente em si, tornou-se o selo distinto de seu reinado. Ivan, o poderoso czar, era um homem assustado, um prisioneiro de seus próprios demônios, governando de um trono construído sobre medo e sangue. A morte de Dmitri marcou um ponto de virada na vida de Ivan. Sua saúde, já se deteriorou por anos de excessos e estresse, começou a declinar rapidamente. Os historiadores falam de fortes dores de cabeça, episódios de confusão mental e mudanças repentinas de humor.
Passando da raiva mais excessiva para uma profunda melancolia. Você pode imaginá-lo, atolado em uma escuridão crescente, cada vez mais desconectada da realidade. Prosódia Speak. Speak Prosódia Rate igual 90%. Suas paranoias se intensificaram, tornando-se alucinações. Vi sombras e inimigos, onde não havia sussurros de conspiração em cada conversa. O peso da coroa, a falha pela morte de seu filho e a constante tensão do poder foram consumidos. Sua mente, uma vez aguda e estratégica, foi fragmentada, incapaz de discernir a verdade da ficção. Alguns historiadores acreditam que ele sofria de sífilis, uma doença que poderia causar danos neurológicos graves, explicando suas mudanças no comportamento e deterioração física. Outros apontam para um transtorno mental, talvez uma forma de psicose, exacerbada pelo estresse e tragédia. Seja qual for a causa, a transformação de Ivan foi dramática, passando de um governante poderoso para um homem consumido por doenças e loucura. As fortes dores de cabeça e alucinações se intensificaram. Ivan, cada vez mais paranoica, viu inimigos em todos os lugares, mesmo entre seus próprios parentes. A morte de Dmitri, seu filho e herdeiro, não foi um acidente simples de acordo com muitos, mas o resultado de uma disputa familiar violenta, uma tragédia que selou o destino da dinastia. Imagine a tensão na corte, a incerteza sobre o futuro, o terror latente no coração de cada nobre. Para você, é difícil imaginar o sofrimento de Ivan, a falha que certamente o carcom. Ele estava, em sua loucura, que causou a morte de seu próprio filho. A história não a esclarece completamente, mas as acusações de parricídio ressoaram fortemente nos ouvidos de todos. As suspeitas pairavam sobre ele como uma nuvem negra, alimentando medo e desconfiança em seus arredores. A morte de Dmitri marcou o fim de uma era. O herdeiro do trono, o jovem que prometeu uma nova esperança para a Rússia, havia caído uma vítima de circunstâncias. Sua morte mergulhou a corte no caos, enfatizando a decadência mental de Ivan e projetando uma longa sombra sobre o futuro de seu reino. Foi o golpe final que destruiu o quão pouco sua família permaneceu. A agonia de Ivan se intensificou e, com ela, a urgência de garantir seu legado. Ele sabia que seu reinado, marcado pela violência e paranoia, havia deixado uma Rússia fraturada. Em suas últimas semanas, ele emitiu sua vontade, um documento que refletia seu caráter contraditório, uma mistura de arrependimento e forte determinação de controlar mesmo do túmulo o destino do país que amou e devastou tanto. Ele nomeou seu filho mais novo, Fedor, um homem de caráter fraco e profundamente religioso, uma escolha que muitos interpretaram como uma tentativa de evitar mais sangue. No entanto, a designação de Boris Goduno, seu filho, Ló, como regente, sugeriu uma estratégia mais complexa e, para alguns, perigosa. A influência de Goduno, um homem ambicioso e astuto, se tornaria um fator-chave no futuro incerto da Rússia. Sua vontade, mais do que uma simples transferência de poder, foi uma tentativa desesperada de controlar o futuro da Rússia, mesmo da morte. Ele tentou legislar a paz, mas a semente da discórdia foi semeada. A complexidade do documento, as ambiguidades e as omissões, deixou a porta aberta para a interpretação e a luta pelo poder que, inevitavelmente, seguiria sua morte. Seu plano alcançaria seu legado, se tornaria a origem de uma nova era de caos? Suas últimas decisões, marcadas pela paranoia e pela doença, deixaram um império balançado. Você verá como a sucessão ao trono, longe de garantir a estabilidade, semeia as sementes de futuras disputas e guerras civis. O vácuo do poder, após a morte de um czar tão cruel, sentiu em todos os cantos da Rússia. O jovem herdeiro designado era um homem de saúde e caráter fraco, incapaz de controlar os poderosos nobres que desejavam poder. Seu reinado foi uma transição instável, um período de incerteza e lutas internas para o controle do trono. Observe como as máquinas do governo, construídas com medo e opressão, começaram a desmoronar. O legado de Ivan não era apenas conquistas territoriais, mas também de profunda instabilidade política e social. Você verá como o reinado dele, apesar de sua brutalidade, deixou um país com fronteiras expandidas, mas com uma estrutura interna profundamente fraturada, prestes a explodir em uma série de conflitos. Um império construído sobre o sangue, agora sangrando lentamente. Você verá, o reinado dele era um jogo constante de medo. Ivan, o terrível, cultivou um terror visceral em sua corte, uma atmosfera de suspeita em que cada sussurro, cada olhar poderia ser interpretado como uma traição. Ele próprio era responsável por alimentar essa paranoia, com punições arbitrárias e execuções públicas que deixaram todos em suspense,
imaginando quem seria o próximo Prozod Speak. Speak Prozod rate igual 90%. Sua crueldade era lendária. Ele não apenas se limitou a seus inimigos políticos, muitas vezes, sua raiva desencadeia contra sua própria família, amigos e até servos. A violência se tornou uma ferramenta para manter o controle, um show brutal para lembrar todo o seu poder absoluto. Ele era o Czar, e sua vontade era lei, uma lei imposta através do terror. Mas por que tanta crueldade? Alguns historiadores apontam para uma profunda insegurança, um medo constante de traição que o empurrou com extrema violência. Sua infância, marcada pela instabilidade e violência, poderia ter contribuído para essa personalidade paranoica. A morte de seu filho e herdeiro, Ivan, foi talvez o clímax dessa espiral de loucura e desconfiança. Seu reinado, um testemunho arrepiante de como o medo e a crueldade podem corromper até os mais poderosos. Ivan, o terrível, nos deixa uma lição. O verdadeiro poder não reside na opressão, mas em justiça e compaixão. Seu legado, no entanto, continua sendo um lembrete sombrio das consequências da paranoia e desencadeou a violência. Como eu te disse, que a atmosfera de medo era a base de Oprishtina, uma força policial secreta criada por Ivan. Imagine uma rede de espiões e assassinos, vestidos de preto, com uma cabeça de cachorro em seus escudos, símbolo do terror que semeará. Eles eram Oprishki, e sua missão era eliminar qualquer um que considerasse uma ameaça, seja nobre, camponeses ou até membros de sua própria família. Seus métodos eram brutais. As execuções eram comuns, geralmente públicas e sangrentas, projetadas para aterrorizar a população. As acusações foram arbitrárias, com base em rumores ou na simples suspeita de deslealdade. Não havia justiça, apenas o capricho do Czar e o terror implacável de seu Oprishki. Oprishtina não se limitou apenas à violência física. O confisco de propriedades era comum. Os boiardos, a nobreza russa, viram como suas terras e sua riqueza foram tomadas sem contemplação, deixando para trás um traço de ruína e desespero. A economia do país enfraqueceu consideravelmente sob esse regime de terror e confiscos. As consequências de Oprishtina foram devastadoras. O terror prevaleceu no país, a economia entrou em colapso e a sociedade russa mergulhou em um clima de medo generalizado. Embora Ivan, o terrível, finalmente dissolveu Oprishtina, seu legado de crueldade e destruição marcou profundamente a história da Rússia, deixando uma cicatriz indelével em sua cultura e em sua cidade. Mas essa rede de terror não operava no vácuo. A Igreja Ortodoxa Russa, intimamente ligada ao poder de Ivan, desempenhou um papel crucial. Lembre-se de que a religião era a cola social, e o Czar, como chefe da Igreja, foi apresentado como o escolhido de Deus. Sua autoridade era divina, indiscutível. Qualquer oposição, portanto, não era apenas uma traição ao Czar, mas uma blasfêmia contra o próprio Deus. A Igreja, através de seus sermões e ensinamentos, reforçou a imagem do Czar como um monarca absoluto, legitimando suas ações, até a mais cruel. Os padres costumavam agir como espiões, relatando qualquer sopro de dissidência. Pense no poder da palavra e da fé, manipulado para fortalecer um regime tirânico. A estreita colaboração entre o Estado e a Igreja criou uma atmosfera de controle total, onde a vida de cada sujeito estava sujeita à vontade do Czar, apoiado pela suposta vontade divina. Não houve fuga. Qualquer tentativa de desafiar o Czar foi visto como uma heresia, punida com a mesma gravidade que qualquer outro crime, muitas vezes com a morte. Mas o poder de Ivan não se limitou à repressão interna. Sua ambição se estendeu às terras circundantes. Pense no vasto território que cobria a Rússia naquela época, um mosaico de diretores e reinos, outros leais, outros rebeldes. Ivan, com seu exército, foi lançado em uma série de conquistas implacáveis, expandindo as fronteiras do império às custas de sangue e sofrimento. A conquista de Kazan, em 1552, foi um marco crucial. Imagine a força inexpugnável, resistindo aos cercos por séculos. Mas a artilharia de Ivan, superior e mais moderna para a época, conseguiu abrir lacunas em suas paredes, e a cidade caiu após um ataque brutal. Kazan, centro de um poderoso kanato tártaro, tornou-se parte do crescente Império Russo. Foi uma vitória sangrenta que abriu o caminho para novas expansões para o leste. Anos depois, Astrakhan, outro importante centro tártaro, correu o mesmo destino. A queda dessa cidade significava o controle russo sobre o Volga, uma artéria vital para comércio e transporte. A partir daí, o império se estendeu à Sibéria, um imenso e praticamente inexplorado território, abrindo novas rotas comerciais e colonizando vastas extensões de terra. Essa expansão, no entanto,
não estava isenta de violência e opressão contra os povos indígenas da região. Prosode Speak. Speak Prosode rate igual 90%, mas a expansão territorial de Ivan não estava livre de conflitos com outros impérios europeus. A Guerra da Livônia, contra a Polônia, Lituânia e a Suécia, foi um confronto longo e sangrento para o controle dos territórios do Báltico. Essa guerra, que durou décadas, consumiu recursos e homens, enfraquecendo o Império Russo, embora também tenha adicionado novas terras a seus domínios. Lembre-se de que, para Ivan, toda conquista, toda guerra, foi outro passo em direção à consolidação de seu poder e grandeza da Rússia. Mas sua ambição não parou em suas fronteiras. Imagine Ivan tecendo uma rede complexa de alianças e conflitos com os poderosos reinos da Europa. O século XVI era um caldeirão de guerras e diplomacia, e a Rússia, sob seu reinado, procurou seu lugar naquele cenário internacional. Como você conseguiu navegar naquele mar de intrigas e negociações? O comércio com a Europa era vital, mas também um campo extraído de tensões. Os comerciantes ingleses, alemães e holandeses chegaram a seus portos, procurando peles, cereais e outras riquezas russas, mas cada transação foi um teste de energia, um jogo de xadrez no qual cada movimento poderia ter consequências imprevisíveis. As relações com o Sacro Império Romano eram especialmente complexas. Ivan procurou aliados em sua luta contra inimigos internos e externos. Mas a política europeia era um labirinto de mudanças de alianças e rivalidades. Pense nas constantes tentativas de Ivan de garantir a ajuda europeia contra seus rivais, mas também na desconfiança e na rivalidade que encontrou a cada passo. Seu reinado foi um período de expansão territorial e consolidação do poder, mas também uma era de grande tensão nas relações internacionais. A imagem da Rússia na Europa era a de um gigante adormecido, mas com um potencial formidável. Um país misterioso e temido em partes iguais. Ivan terá o terrível estabelecer um lugar seguro e respeitado para a Rússia no cenário europeu? Mas as intrigas palacianas não eram apenas um jogo de xadrez para Ivan. Ele moveu as peças, e essas peças eram os boiardos, a nobreza russa. Para garantir seu poder, Ivan precisava da lealdade de alguns, mas também sabia como usar a traição de outros para consolidar seu reinado. Observe como a confiança se tornou medo e medo, uma dança mortal de mudar a lealdade. Muitos boiardos, acostumados ao poder e à influência, viram em Ivan uma ameaça. Sua brutalidade e seus caprichos eram imprevisíveis. Alguns conspiraram secretamente, buscando destronar. Imagine reuniões clandestinas, sussurros no escuro e traição, planos que tocavam entre seda e veludo. A traição era uma ferramenta tão poderosa quanto a espada. Ivan o usou com um domínio. Aqueles que ousaram desafiá-lo, ou simplesmente o decepcionaram, foram eliminados com a mesma frieza com que ele jogava xadrez. Suas punições eram brutais, uma mensagem clara para quem se atreveu a duvidar de seu poder absoluto. Mas a lealdade também teve seu preço. Os boiardos que permaneceram fiéis a Ivan foram recompensados com terra, títulos e poder. No entanto, essa lealdade era frequentemente uma máscara que escondia o medo. Eles moravam com a espada de Damocles em suas cabeças, sabendo que um erro, uma suspeita poderia ser sua sentença de morte. Mas imagine por um momento a vida cotidiana na Rússia do século XVI. Você, um camponês simples, levanta-se com o sol, o frio penetrando nos ossos. O trabalho no campo é duro, com dias intermináveis cultivando trigo ou cevada, sob a aparência vigilante dos senhores feudais. Suas ferramentas são simples, suas roupas ásperas, vida uma luta constante pela sobrevivência. Nas cidades, a imagem é um pouco diferente, mas não muito melhor. Os comerciantes negociam nos quadrados, suas mercadorias expuseram ao ar livre, enquanto os artesãos trabalham em suas oficinas. O cheiro de madeira e metal preenchendo a atmosfera. A vida urbana era movimentada, com uma mistura de opulência nas mansões de boiardos e extrema pobreza em bairros marginais. A religião era o centro da vida para a maioria. A Igreja Ortodoxa desempenhou um papel fundamental, marcando o ritmo dos feriados e os jejuns. As igrejas, embora modestas em muitas aldeias, estavam impondo nas cidades símbolos de poder e fé. A vida girava em torno da terra, família e igreja, uma existência simples, mas com força e cheia de incerteza. Mas essa vida difícil, que é a luta diária pela sobrevivência, foi eclipsada pelas lendas que cercavam Ivan IV. Você, como os outros, teria ouvido histórias sobre sua crueldade, sobre suas explosões de fúria que tiraram vidas inocentes. Rumores de suas próprias suspeitas teriam alcançado você, da paranoia que o consumia,
tornando-o um monarca temido e odiado. Prosodic Speak. Speak, prosode rate igual 90%. Dizia-se que ele tinha pactos com demônios, que suas decisões foram motivadas por forças sobrenaturais. Você imaginou, talvez, Ivan, cercado por feiticeiros e feiticeiros, sussurrando feitiços em um creme escuro. A figura Kizar tornou-se uma mistura de poder absoluto e um mistério aterrorizante, uma lenda sombria que foi transmitida de geração em geração. E você, camponês anônimo, sentiu esse medo, aquela mistura de fascínio e terror por um homem que parecia desafiar as próprias leis e a natureza de Deus. Seu nome, Ivan, o Terrível, ecoou em todos os cantos do vasto império, um aviso, uma maldição, uma lenda que entrelaçará com a dura realidade de sua existência. Mas o que dizem as crônicas? Você vai se perguntar como podemos saber com certeza o que realmente aconteceu. A verdade é que não existe uma versão única e existe parte do mistério. Os cronistas da época, alguns próximos ao tribunal e outros mais distantes, deixaram seus testemunhos, escritos com a caneta impregnada com suas próprias experiências e perspectivas. Alguns o pintam como um governante implacável, outros como um líder forte, embora com uma personalidade complexa. Imagine esses homens, sentados em suas mesas, com tinta manchando os dedos enquanto tentam capturar a realidade turbulenta do reinado de Ivan. Suas histórias, muitas vezes contraditórias, nos forçam a analisar cada palavra, todos os detalhes, a tentar reconstruir a verdade entre as linhas. Testemunhas diretas de suas atrocidades, ou eles estavam apenas coletando rumores e especulações? É crucial entender que seus escritos não são objetivos. Cada cronista, influenciado por suas próprias crenças, lealdades e posição social, molda sua história à sua maneira. Alguns, perto do Kizar, poderiam ter suavizado certos aspectos de sua personalidade, enquanto outros, talvez oponentes, foram capazes de exagerar sua crueldade para desacreditá-la. Você precisa aprender a ler nas entrelinhas, a discernir entre a verdade histórica e a propaganda política. Mas foi muito louco. Alguns historiadores argumentam que a imagem de Ivan como um simples insano é uma simplificação excessiva. Eles apontam sua astúcia política, sua capacidade de manter o controle de um vasto império e sua capacidade de manipular seus inimigos. Para eles, a violência e a paranoia não eram sinais de loucura, mas as ferramentas calculadas em seu jogo de poder. A morte de seu filho, Dmitri, por exemplo, não pode simplesmente ser atribuída a um ataque de raiva. Alguns acreditam que foi um ato premeditado, uma eliminação de um possível rival ao trono. Essa perspectiva interpreta as ações de Ivan não como um produto de uma mente perturbada, mas como ações frias e calculadas em um contexto de luta pelo poder. Tão louco ou maquiavélico? A resposta, como geralmente é o caso da história, é provavelmente muito mais complexa. Talvez a loucura e a astúcia maquiavélica vivessem nas mentes de Ivan, o Terrível, uma mistura letal que moldou seu reinado e deixou uma marca indelével na história da Rússia. É difícil separar a doença mental da estratégia política no seu caso. Mas seu legado transcende a controvérsia. Pense na expansão do território russo sob seu reinado, na consolidação do poder do Kizar e na criação de um Estado mais centralizado. Tudo isso, embora a um custo terrível, tenha deixado uma marca indelével na identidade nacional russa. Sua figura, apesar de suas atrocidades, tornou-se um mito, um símbolo de força, embora muitas vezes perverso, que influenciou a narrativa e a auto-percepção da Rússia há séculos. Seu reinado marcou o início de uma era de ouro na arte e arquitetura russa, embora tingidas pela sombra de sua personalidade. As igrejas e catedrais construídas durante seu tempo são testemunhos da riqueza e poder do império, refletindo um estilo arquitetônico único que ainda hoje admiramos. Imagine os detalhes intrincados, os ícones brilhantes e a majestade dessas construções, um reflexo do poder de Ivan, embora construído sobre fundações sangrentas. A literatura também foi afetada. As crônicas de seu reinado, embora muitas vezes tendenciosas, nos oferecem uma visão, embora parcial, da vida na Rússia do século XVI. Essas narrativas, cheias de drama e violência, tornaram-se parte integrante do folclore russo, perpetrando sua lenda, para melhor ou para pior. Ainda hoje, seu nome evoca imagens poderosas, embora muitas vezes contraditórias, de um passado complexo e fascinante. Mas como o Terrível hoje é lembrado hoje, sua imagem transcendeu a história, incorporada em obras de arte e literatura que refletem as diferentes perspectivas sobre seu reinado. Imagine os artistas do século XVI tentando capturar a essência de um homem tão complexo, tão contraditório. Como eles retratariam sua crueldade, sua inteligência, sua paranoia.
Prosódio de Speke. Speke, prosodireito igual 90% na literatura. Sua figura inspirou romances, peças de teatro e poemas, muitas vezes explorando a natureza de seu poder, suas motivações e as consequências de suas ações. Pense nas interpretações contrastantes que foram feitas ao longo dos séculos, da glorificação à convicção absoluta. Cada autor viu algo diferente nele. De representações iconográficas em ícones religiosos a retratos de corte real, a imagem de Ivan, o Terrível, foi modificado e reinterpretando com o tempo. Cada época projetou suas próprias preocupações e valores sobre ele, criando uma figura histórica fascinante e multifacetada. Você pode imaginar como os artistas contemporâneos viriam? Mas seu legado vai muito além das pinturas e romances. Pense na Rússia que conhecemos hoje, que parte de sua estrutura, de sua cultura, é devido a Ivan IV. Seu reinado, apesar de sua brutalidade, marcou um ponto de virada na consolidação do Estado russo. Ele conseguiu expandir bastante as fronteiras do país, sujeitando numerosos diretores e tribos, lançando as fundações para o império que viria mais tarde. Além disso, Ivan, o terrível poder centralizado implacável, criando um sistema administrativo mais eficiente, embora brutal. Esse processo, embora manchado de sangue e opressão, contribuiu para a formação de uma identidade nacional mais forte, mais difícil e coesa. Imagine o impacto de uma figura tão dominante, moldando um país em sua imagem, para melhor ou para pior. Seu reinado também deixou uma marca profunda na cultura russa. Apesar da violência, ele promoveu o desenvolvimento de arte, arquitetura e literatura. Muitas das igrejas e monumentos que você admira hoje têm suas raízes na era Ivan. Você pode imaginar o impacto que a figura dele teve no desenvolvimento dessa arquitetura característica? Mas como Ivan compara o Terrível com outros reis absolutistas europeus, sua crueldade, sem dúvida, era extrema, mesmo comparada a números como Henrique VIII da Inglaterra, conhecida por seus 6 casamentos e execuções. No entanto, ao contrário de Henrique, que consolidou seu poder através de uma reforma religiosa, Ivan se apegou à ortodoxia russa, usando a religião para legitimar sua autoridade. Enquanto Luís XIV da França construiu Versalhes como um símbolo de seu poder absoluto, Ivan se concentrou na consolidação do território russo, expandindo seus domínios através da conquista e da repressão brutal. Ao contrário dos reis europeus que se importavam com a imagem pública e com o refinamento do tribunal, a brutalidade de Ivan não tinha vergonha e não tentou se esconder. A centralização do poder nas mãos de Ivan era comparável à de outros monarcas absolutistas, mas seus métodos eram muito mais violentos. Embora Filipe II da Espanha também tenha exercido poder absoluto, seu reinado foi caracterizado por um sistema burocrático elaborado e uma política externa complexa, em contraste com a abordagem mais direta e brutal de Ivan. Ele não usou diplomacia sutil, mas força bruta. Mas retornando a Ivan, você sabia que o poder dele, sua autoproclamação como czar, estava profundamente ligada à herança bizantina, o Império Bizantino, com sua rica história e tradição imperial, deixou uma marca indelével na Rússia. Pense na majestade do tribunal, na pompa e na cerimônia, no uso de títulos imperiais, tudo que bebe diretamente das fontes bizantinas. Para Ivan, adotar a tradição bizantina era justificar seu poder absoluto, se apresentar como o herdeiro legítimo de uma grande tradição imperial. A ideia de um czar, de um imperador russo com poder absoluto, não surgiu do nada. Foi o culminar de um longo processo de imitação e adaptação da cultura bizantina. O mesmo título de czar, uma variação de César, diz tudo. Ivan não apenas imitou a forma do governo bizantino, mas também adotou símbolos e rituais que reforçavam sua autoridade divina, como a cerimônia de coroação, com reminiscências diretas da tradição imperial bizantina. Até a arquitetura de Moscou, com suas igrejas com cúpulas de cebola, reflete a influência bizantina. Essas igrejas, com suas cores brilhantes e formas imponentes, serviram não apenas como locais de culto, mas também como símbolos do poder do czar. Eles eram uma maneira visual de conectar o czar à grande tradição imperial bizantina, legitimando seu domínio e mostrando seu poder através da grandiosidade de suas construções. Tudo foi cuidadosamente orquestrado para transmitir uma imagem de poder absoluto e inabalável. Mas a Igreja Ortodoxa não era apenas um espectador passivo no reinado de Ivan. Imagine a opulência das igrejas, os ícones brilhantes, o poder dos metropolites. Eles legitimaram seu reinado, abençoando suas conquistas e guerras, oferecendo uma camada de santidade a um homem tão brutal. A Igreja se tornou um pilar fundamental de seu governo,
embora às vezes o relacionamento fosse complexo. Prosódic Speak. Speak Prosódic igual 90% e Ivan, apesar de sua crueldade, usou a religião para consolidar seu poder. Pense nas procissões religiosas, nos rituais luxuosos, na construção de igrejas. Toda uma implantação de poder que reforçou sua imagem como o czar escolhido por Deus. Mas até que ponto sua fé foi sincera, ou era simplesmente mais uma ferramenta política? Enquanto isso, a igreja se beneficiou muito do patrocínio real. Ele recebeu terra, riqueza e grande poder político. No entanto, a interferência de Ivan nos assuntos eclesiásticos era constante, até nomeando e descartou metropolitas à vontade. Uma relação de dependência mútua, mas também de tensão e conflito. Em resumo, a relação entre Ivan, a Terrível, e a Igreja Ortodoxa era complexa e contraditória. Uma aliança estratégica que se beneficiou de ambos, mas foi marcada pelo poder absoluto do czar e pela ambivalência da instituição religiosa diante da brutalidade de seu reinado. Um equilíbrio precário em um abismo de sangue e ambição. Mas o que levou Ivan a tais extremos? Essa é a questão que ainda nos atormenta. Alguns apontam para sua infância traumática, marcada pela violência e instabilidade. Outros falam de uma doença mental, uma paranoia que a consumiu. Talvez tenha sido uma combinação de fatores, uma mistura letal de poder absoluto e uma mente fraturada. A imagem que nos resta é a de um homem contraditório. Um governante capaz de grandes reformas, expandindo o território russo e criando um código legal, mas também um tirano implacável, capaz de matar seus próprios filhos. Seu legado é um enigma, uma mistura de conquistas impressionantes e horrores inimagináveis. Sua história nos lembra a fragilidade do poder e da complexidade do ser humano. Ele nos confronta com a escuridão que pode viver mesmo no coração dos grandes líderes. Ivan, o Terrível, não era um monstro simples, mas um caráter profundamente humano, com suas luzes e suas sombras, seus triunfos e suas tragédias. Um rei que continua fascinando e nos horroriza igualmente. Então, Ivan era um monstro cruel ou vítima de sua própria época? Essa é uma pergunta complexa, sem respostas fáceis. Muitos o pintam como um tirano louco, responsável pela morte de milhares. Mas quanto disso é verdade e quanto é uma lenda, exagerada pela história ou seus inimigos? Por exemplo, a história da morte de seu filho, Ivan, é um bom exemplo. Dizem que ele o atingiu em uma discussão, causando a morte. Mas foi um ato de assassinato premeditado ou um trágico acidente em um momento de raiva incontrolável? Fontes históricas são contraditórias, que alimentam a lenda. Outro mito comum é o de sua paranoia e sua brutalidade sistemática. É verdade que ele era um governante cruel, mas foi tão cruel quanto a história o pinta. Pesquisas recentes sugerem que, embora as atrocidades cometidas, a imagem de um monstro sem sentimentos é uma simplificação excessiva de uma figura histórica complexa. Então, o que está claro para você? Ivan, o Terrível, era um rei poderoso, um homem profundamente complexo, com suas luzes e sombras. Certo é que seu reinado deixou uma marca indelével na história da Rússia, uma história cheia de mistério, violência e perguntas sem resposta definitiva. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre Ivan, o Terrível. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais histórias. O que você acha do seu reinado? Deixe nos comentários. Prosódic Speak.